Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que bom estarmos aqui na presença do Senhor para podermos compartilhar o que Deus tem para nós nesse dia, para esses dias, e que eu espero que essa palavra te abençoe de alguma forma, porque a palavra de Deus jamais volta vazia. Vamos orar. Pai amado, Deus bendito, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, Deus, e seja feita a tua vontade na terra, assim como já é feita no céu. Te agradecemos pelo pão nosso de cada dia. Só pedimos que o Senhor nos ajude nos nossos conflitos internos. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos pessoas abençoadoras, perdoadoras, assim como o Senhor é conosco. Não nos deixa cair em tentação, Deus, mas livra-nos do ataque do mal, livra-nos das ciladas malignas, pois Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Livro dos Juízes, no capítulo 14. Livro dos Juízes, no capítulo 14, versículos 5 e 6, que falam de um momento da vida de Sansão. Diz assim, versículo 5, capítulo 14, Juízes. Sansão foi para Tímina com seu pai e sua mãe. Quando se aproximavam das vinhas de Tímina, de repente um leão forte, não é qualquer leão, aqui quer dizer um leão novo, um leão que tinha vigor, forte, com todos os dentes, veio rugindo na direção dele. E o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão, e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito, mas não contou isso nem ao pai, nem à sua mãe. Gente do céu, que coisa fantástica que está acontecendo aqui. Um leão vem para cima de Sansão e ele o rasga como se fosse um cabrito. A minha pergunta para você é: você conseguiria rasgar um cabrito só com as mãos? Às vezes eu não consigo nem abrir um pacote de bolacha daqueles que vem com uns plásticos, aquelas embalagens difíceis. A gente eu tento abrir, enfio a unha, não consigo, algumas não vêm com aquele filetinho vermelho para rasgar. Então às vezes você põe os dentes e não consegue, o que dirá um cabrito? E o leão então é fora de cogitação. Para um homem comum, é muito difícil fazer certas tarefas. Para um homem comum, é impossível realizar o sobrenatural. Mas para alguém que foi tomado pelo Espírito do Senhor, mas para alguém que é tomado pelo Espírito Santo de Deus, para alguém que recebe poder do alto, tudo é possível. O próprio Jesus diz isso. Sansão era uma pessoa fisicamente comum que, eventualmente, era tomado pelo Espírito do Senhor, pelo poder do Senhor. Portanto, a força de Sansão não estava onde a maioria das pessoas hoje imagina que estivesse no seu físico. Ele não fazia fisiculturismo, não era bombadão. Eu estou dizendo isso porque eu já vi essa figura em alguns filmes, principalmente daqueles mais antigos, não é? Aqueles épicos, em que Sansão era o cara fisiculturista, aquela coisa. Não tem nada disso. Aliás, ficou muito claro, ou fica muito claro, para quem conhece a história dele aqui através da Bíblia, essa coisa de que ele era uma pessoa comum.
tanto que os filisteus tiveram um trabalhão muito grande para descobrir por que aquele homem comum, de repente, assim do nada, ficava com uma força descomunal a ponto de ser capaz de matar 1000 homens com apenas uma queixada de jumento nas mãos, conforme nos conta aqui nesse mesmo capítulo, os versículos 15 e 16. Isso é realmente incomum, gente. E assim é a vida de quem tem uma aliança com Deus. A vida de quem anda com Deus, de quem tem Jesus no coração, é tudo menos comum. Quem tem uma aliança com Deus pode até parecer que tem uma vida comum, mas não tem. Não tem, porque a vida de quem tem aliança com Deus, de quem anda com Deus, é extremamente sobrenatural, em todos os sentidos. Porque se a gente não for sobrenatural até no que é natural, a gente vai ser natural até naquilo que é sobrenatural. Eu estou parafraseando aqui uma frase do Michel Coist. E nós somos seres sobrenaturais pelo poder de Deus. Vejam, para começar, quem tem uma aliança com Deus não segue o senso comum. Enquanto o mundo, ou seja, a grande maioria das pessoas que ignora Deus, que ignora a palavra de Deus, segue numa direção, quem tem uma aliança com Deus, quem anda com Deus, segue em outra. São dois grupos distintos de pessoas que seguem em direções igualmente distintas, opostas. Uma pessoa que busca viver de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o plano de Deus, descobrirá que fazer isso não tem nada de comum, porque a própria etimologia da palavra comum diz que é algo que tem a ver com o coletivo, com a comunidade como um todo. E embora o povo de Deus tenha assim uma rotina parecida com a rotina das pessoas que não conhecem a Deus, que não têm Deus, que a gente chama de mundo, a Bíblia, a palavra de Deus, nos descreve como pessoas que são diferenciadas, não melhores nem piores, mas diferenciadas. Aqueles que seguem a pessoa, as práticas, os princípios de Jesus, a Bíblia declara que são luz do mundo, sal da terra, povo escolhido, nação santa. E diz mais, diz que nós não somos apenas vencedores, nós somos mais do que vencedores. E isso a gente deve considerar como sendo algo maravilhoso, porque apesar da gente não se sobressair aos olhos da sociedade, apesar da gente fazer parte de um grupo de pessoas que não se destaca na sociedade, nós não somos comuns. E para sermos honestos, ninguém gosta de ser comum. Ninguém gosta. Veja bem, nesse aspecto espiritual, nós não queremos ter a mesma vida que uma pessoa comum tem, e foi por isso que nós escolhemos andar com Jesus. Ele nos chamou e a gente falou, vamos sim. Não queremos ter a mesma alegria que as pessoas comuns dizem que têm, por isso nós nos envolvemos com Jesus. Nós não queremos ter a mesma proteção que as pessoas comuns pensam que têm, por isso nós nos abrigamos em Jesus, à sombra do Altíssimo. Nós não queremos ter os mesmos desejos e inclinações que as pessoas comuns têm, por isso buscamos nos submeter à vontade de Deus. Nós não queremos ter o mesmo fim que as pessoas comuns vão ter, por isso entregamos nossas vidas a Jesus. Na verdade, nós queremos nada mais, nada menos do que o melhor de Deus para as nossas vidas. É isso que importa.
E isso faz de nós pessoas incomuns, porque o melhor de Deus para as nossas vidas não é a mesma coisa que o melhor do mundo para as nossas vidas. Mas tem uma coisa aí, um fator determinante para que isso deixe de ser uma possibilidade e se torne algo real, uma experiência real de vida. Eu já disse aqui outras vezes que na construção das nossas vidas a gente assimila uma porção de coisas através das informações que a gente recebe, através da nossa observação, através das coisas a que somos expostos, através das experiências que vivenciamos. Nós somos o resultado de todo esse acúmulo de informações que assimilamos, de forma consciente ou inconsciente. E isso acaba se tornando o sistema que nos move. Uma força invisível por trás do nosso comportamento, algo assim como um piloto automático que comanda o curso e a qualidade das nossas vidas. Por quê? Existe aqui uma sequência de coisas aqui, vou ver se eu consigo colocar para você. As nossas crenças, aquilo que a gente crê, não necessariamente só o que é espiritual, mas tudo aquilo que a gente acredita, né? Nossas crenças influenciam o nosso estado emocional, que por sua vez influencia a nossa maneira de pensar, que por sua vez move o nosso comportamento, que por sua vez cria resultados, e esses resultados eles vão reafirmar aquilo que a gente acredita, as nossas crenças. É um círculo quase que vicioso isso. A única coisa que foge ao círculo, né, é aquilo que alimenta toda essa engrenagem. Nós temos aquilo que a gente chama das nossas convicções, as nossas crenças. Mas o que é que alimenta as nossas crenças? Porque dependendo do que alimenta as nossas crenças, do que alimenta aquilo que nos move, todo o resto, né? O nosso estado emocional, os nossos pensamentos, o nosso comportamento e o resultado que eles produzem, tudo isso vai estar comprometido. Se aquilo que alimenta o que nos move estiver errado, por exemplo, todo o resto também estará comprometido. Não importa o quão sincero você seja, não importa o quão honesto você seja, aquilo que a gente considera certo nem sempre está certo só porque a gente acha que está certo. Se você, por exemplo, aconteceu uma coisa e você começar a acreditar, né, sua crença, você vai começar a acreditar que você é um fracasso ou um fracassado, né? Você vai começar a se sentir como um fracassado. Depois você vai começar a pensar como um fracassado, vai começar a agir como um fracassado, e o resultado disso vai ser consistente com o de um fracassado. E se esse pensamento errado, ruim, persistir por muito tempo, a pessoa acaba se definindo não como uma coisa pontual, fracasso pontual, aconteceu, mas eu vou para outra. Não, a pessoa, se isso persistir por muito tempo, esse mecanismo, essa mecânica, essa engrenagem, né, a pessoa vai se definir como uma pessoa fracassada, que nada dá certo para ela, tudo dá errado. A gente sabe como isso funciona, né? Uma mentira dita muitas vezes, repetidas vezes, ela vai acabar se tornando verdade na cabeça de certas pessoas. Então, quando a gente assimila uma informação errada, o que acontece? Isso cria uma crença errada que faz a gente se sentir de um jeito que não era para nos sentirmos, que vai nos levar a pensar de um jeito que não deveríamos pensar e vai nos levar a agir de uma forma que não deveríamos agir.
E isso tudo vai nos levar a um resultado que não é o que Deus quer para nós. O problema é que acaba nos fazendo acreditar que somos aquilo que não somos. Eu disse tudo isso para dizer que você é uma pessoa incomum, você não é um fracasso e nem uma pessoa fracassada. Você não é aquele tipo de pessoa que só erra, que não dá uma dentro. Você não é uma decepção. Você que tem Jesus na sua vida, que tem o Espírito Santo, é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você é uma pessoa incomum nesse sentido. Você não é igual às demais pessoas que não conhecem a Deus. Você é um escolhido de Deus, uma escolhida de Deus, e isso torna você para lá de especial. Não melhor nem pior do que ninguém, mas diferente. Você é alguém que Deus salvou para seguir uma proposta de vida diferente daquela que o mundo segue, assim como se deu com Sansão. Deus o queria para uma coisa que os outros do mundo não fariam. Deus o chamou para uma missão especial, e ele foi juiz em Israel por muito tempo. Mas conosco isso só acontece quando é a palavra de Deus que alimenta o sistema que nos move. Do contrário, a gente pode até se sentir bem, mesmo sendo influenciado por uma linha de pensamento distorcida. É o que acontece com a maioria das pessoas em relação a Deus. Elas têm uma ideia distorcida a respeito de Deus. Então, o que a Bíblia diz, o que a palavra de Deus diz, não afeta a maneira delas de viver. Elas não dão a mínima para isso aqui. Não dão. Elas não se sentem mal por fazerem algo que se opõe à palavra de Deus. Elas acham que tudo o que fazem e pensam é algo normal. Mas conosco, a situação é um pouco mais complicada. Nós estamos sempre tendo que escolher se vamos continuar fazendo o que a gente quer ou se vamos nos submeter ao que Deus quer. E por que é que a gente tem que fazer o que Deus quer? É óbvio isso aí, porque Ele é o nosso Criador. E por ser o nosso Criador, Ele sabe como obter o melhor de nós e para nós. Ele sabe como podemos lidar com os relacionamentos para nos darmos bem. Ele sabe como podemos cuidar do nosso estado emocional para que a nossa alma não adoeça. Ele sabe como podemos viver sem que os acontecimentos da vida nos afete a ponto de nos perdermos. E isso, essa coisa de interagirmos com Deus, faz de nós pessoas incomuns. O que fazia de Sansão uma pessoa tão incomum? Os filisteus sabiam que havia um segredo por trás daquela força. E acontecia assim: sempre que uma ameaça surgia, a Bíblia, a palavra de Deus aqui, usa uma pequena frase que precedia o inexplicável, o sobrenatural. E a frase é a seguinte, com relação a Sansão: o Espírito do Senhor se apossava dele. E o que isso revela para nós? Que sem o Espírito do Senhor, Sansão era nada. Sem o Espírito do Senhor, todos nós somos nada. Até quem se gaba de ter algo que os outros não têm, como uma mente privilegiada, porque tem gente que tem uma mente realmente privilegiada, tem gente que tem dons extraordinários nas artes, na música, tem gente que tem muito dinheiro, tem gente que tem muita beleza, tem gente que tem muito poder, tem gente que tem muita influência. Todas as pessoas que têm muito em relação aos outros, se essa pessoa não tiver o Espírito Santo na sua vida, se essa pessoa não tiver Jesus na sua vida, essa pessoa tem nada e consequentemente é nada. Quem não tem Jesus tem absolutamente nada. Quem não tem o Espírito Santo dentro de si tem nada.
Mas se você tem o Senhor Jesus na sua vida, não faz diferença se você tem uma mente privilegiada, não faz diferença se você tem um dom extraordinário, não faz diferença se você tem muita riqueza, não faz diferença se você tem formação acadêmica, não faz diferença se você tem ou não muitos seguidores nas redes sociais, não faz diferença se você tem amigos influentes na sociedade. Se você tem Jesus, se você tem o Espírito Santo, quando a ameaça vier, quando o inimigo vier, quando as lutas vierem contra você, o Espírito Santo, o Espírito do Senhor vai tomar conta de você e o inexplicável vai acontecer. Eu creio. E depois que a poeira baixar, as pessoas vão querer saber como foi que tudo aconteceu, como foi que você venceu, e você vai poder lhes dizer o seguinte: foi o Senhor, eu estou nas mãos dele, eu dependo dele para tudo, sou totalmente dependente dele, é o Senhor que age na minha vida, é ele que peleja por mim, é ele que é por mim. O conceito humano de grandeza, de poder, de força, é nada quando comparado à grandeza, à força, ao poder do Senhor Jesus. Alguns capítulos atrás, nesse mesmo livro de Juízes, está registrada a história de Gideão, que você que está me assistindo talvez conheça muito bem. Aquele que se justificou diante de Deus, dizendo que o seu clã, a sua família, era menos importante da tribo de Manassés e que ele era o menor da sua família, portanto ele não tinha condições de fazer o que Deus esperava que ele fizesse. E era verdade, o que ele disse era verdade. Mas Deus não precisa de gente importante, Deus não precisa de famílias importantes, e nem de muita gente para realizar coisas extraordinárias. Gideão, para fazer aquilo que Deus pediu que ele fizesse, ele que também foi um juiz de Israel, e ele tinha que guerrear contra os midianitas. Então, porque os midianitas estavam sendo uma pedra no sapato de Israel há um bom tempo. E Deus levanta Gideão para essa missão de libertar o povo de Israel. E ele vai lá e reúne, ele arregimenta 32 mil homens para entrar nessa guerra, que ainda era pouco se comparado ao tanto de soldados que eram inimigos. Mas Deus chega para Gideão e fala: Gideão, tem muita gente aí, tem muito homem aí, Gideão. É muito homem, 32 mil. Não, tem que ser menos. Bom, no final das contas, ficaram só 300 homens para lutar contra nada mais, nada menos que 135 mil homens. Gente, isso aqui é um disparate, é uma desproporção enorme. Parece filme do Schwarzenegger, que ele atira, ele mata todo mundo, não pega um tiro nele. Bruce Willis, o Stallone, nada atinge. É a proporção. É proporção. Então, o que a gente aprende com isso? A Bíblia revela, através dessa história de Gideão, que número de pessoas não representa nada para Deus. E Deus faz muito com pouco, porque só assim a gente dá toda a glória para Ele. O que Deus pode fazer na vida de quem tem o Espírito Santo é algo inexplicável, sobrenatural. Às vezes a gente está numa luta e não entende porque ninguém está nos ajudando. Parece que as pessoas somem e há momentos em que a gente não consegue nem contar com os amigos, nem com parentes, nem com ninguém. A gente se sente só. Mas sabem por que isso acontece?
Uma das razões que isso acontece é porque se houver muitas pessoas envolvidas nas nossas lutas, Deus corre o risco de não receber a glória pela nossa vitória. O que Deus está tentando nos dizer aqui é que Ele só nos deixa passar por certas coisas sozinhas, o vale da sombra da morte, né? É porque se a gente passar com muita gente, aquilo é distribuído, dissolvido em muita gente, né? Então, a gente precisa aprender essa lição de entendermos que nós dependemos mesmo de Deus e só de Deus, para quando a vitória chegar, e ela vai chegar, a glória seja dada somente a Ele. E nós precisamos definitivamente entender e aceitar o fato de que tudo que se refere a nós, às nossas vidas, está nas mãos de Deus. Cristo em nós, a esperança da glória, diz Paulo. É isso que nos torna pessoas incomuns. O que nos torna incomuns, diferenciados, é o fato de termos abraçado a graça de Deus através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, esse incomparável e imensurável investimento que Ele fez em nós. Fazer o que todo mundo faz, ser do jeito que todo mundo é fácil. Mas Deus nem sequer nos criou para sermos pessoas comuns. Ele soprou o seu Espírito em nós para que nós pudéssemos ter uma vida acima do padrão comum. Ele soprou o seu Espírito em nós para que pudéssemos ver coisas que o mundo não vê, para que pudéssemos acreditar em coisas que o mundo não acredita, para que pudéssemos experimentar uma vida que o mundo nem faz ideia que seja possível. Verdadeiros adoradores não são pessoas comuns e não têm uma vida comum, absolutamente. Nós fomos escolhidos e salvos por Deus para uma vida diferenciada, a fim de termos uma eternidade diferenciada. Mas isso tem um preço, é claro. Sansão pode ter sido o homem mais forte que já existiu, mas quando se tratava do domínio de si mesmo, na integridade e na firmeza de caráter, ele foi um dos mais fracos. Curiosamente, ele só entendeu isso depois que o Espírito do Senhor se retirou dele, no capítulo 16 aqui do Juízes. Ele foi traído por Dalila, que revelou o segredo dele para os filisteus. Esses vieram, capturaram, vazaram seus olhos e o puseram para girar um moinho na prisão. E lá na prisão ele reencontrou a sua força. Ao se tornar fraco, ele descobriu que centenas de anos depois Paulo também descobriria e compartilharia conosco em 2 Coríntios 12, 9 e 10, que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza e que quando nós somos fracos, é aí que nós somos fortes. O que aconteceu com Sansão é passível de acontecer com qualquer um de nós. Qualquer um de nós pode trair a aliança com Deus, descobrir a duras penas que o poder do Espírito Santo se foi. A gente pode cair nas garras do inimigo por algum tempo, mas a maravilha da graça de Deus é que nessas condições o poder dele não se vai para sempre, não é o fim. Assim como os cabelos de Sansão voltaram a crescer e ele terminou a sua vida como um herói de fé, a sua aliança com Deus, se quebrada, pode ser restabelecida e com ela o poder do Espírito que habita em nós. Isso faz de nós pessoas incomuns, assim como Sansão. Deus nos deu essa palavra para reafirmar que nós somos dele, e o que isso faz de nós é que faz de nós pessoas incomuns, que nossas vidas não têm nada de comum, que a restauração espiritual da parte dele sempre que nós precisarmos, que aqueles a quem ele um dia santificou não devem se considerar e nem ser considerados comuns. Depois você leia lá Atos 10, 15. Afinal de contas, o Espírito Santo habita em você. Receba essa palavra no seu coração. Que Deus te abençoe e até a próxima, se Ele assim nos permitir.